this song from a prayer of Brennan Manning. The prayer begins with the word Abba, which means Daddy, Papa, my dear Father. Abba, I belong to you. And he tells you to take this prayer into a quiet place, and with the rhythm of your breathing, inhale Abba, and exhale I belong to you. And as I began to pray this prayer, the love of God began to wreck my heart. And I realized that Jesus began a revolution with one word. When he said the word Father, he changed everything. And now he's invited us into this reality, into this place of belonging, to call God our Papa, our Daddy, our Abba. Bom dia, Pastor Cileia, Nilva, bom dia. Vamos orar? Fazer uma oração nessa manhã? Estão bem? Vamos orar, vamos falar com Deus. Vai orando aí que eu vou só pegar minha Bíblia aqui, tá? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Bom dia, Lulu. Nilva, tia Celé, vou só pegar minha Bíblia aqui. Hoje eu tô sozinho, tô substituindo a Ana. Já volto, mas vamos orar agora. Amém? Aleluia. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua boa palavra, obrigado Espírito Santo de Deus, porque tu estás nessa manhã sobre nós e como é bom poder começar o dia recebendo o trigo fino, o óleo fresco daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, doce Espírito de Deus,
por esse dia. Obrigado, doce Espírito de Deus, por esta manhã, do qual o Senhor escolheu e nos fez para viver. Obrigado porque nenhuma praga chegará à nossa tenda. Obrigado porque enquanto estamos aqui nesta manhã, o Senhor trabalha em nosso favor. Obrigado porque nós nos manteremos firmes, conscientes e cientes de quem é o Senhor e de quem nos chamou para viver tudo o que tu tens para nós. Entra com o teu poder restaurador na casa dos teus filhos desta manhã. Entra com restauração, entra com vigor, com força. Pai, que sejam neutralizados no dia de hoje, que sejam neutralizados nessa manhã todo o poder das trevas, toda perdição, toda tragédia. Pai, todo inimigo que tem se levantado contra os teus filhos nesta manhã, que eles possam tropeçar e que eles possam cair. E que no dia de hoje o Senhor possa trazer a nossa vitória. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Nayara. Lulu tá aí. Mamãe Nilva, eu chamo ela assim carinhosamente. E chamo também a Cirleia de tia Cirleia, mulher de Deus, querida e abençoada. Eu vou te dar um minutinho aí para você clicar nesse aviãozinho e enviar essa palavra, essa live, chamar pelo menos 2 amigos ou 2 amigas que você sente que está vivendo ciclos, né, de vícios, que você sente que a vida dessas pessoas estão amarradas, que você sente que a vida dessas pessoas não rompe, que você sente que a vida dessas pessoas elas estão se repetindo, ou seja, elas enfrentam uma luta, passa-se o tempo, ela está na mesma luta. Então, essa palavra, claro, ela é para mim, ela é para você, mas eu queria te desafiar a fazer isso. Clica nesse aviãozinho aí. Ontem eu estava vendo uma live do Márcio, do meu amigo Márcio, e ele estava dizendo assim, eu não posso ver se você vai mandar ou não, mas tua consciência, ela vai te falar se você enviou essa mensagem ou não. Então, faça isso. Enquanto eu abro o texto da Bíblia aqui, já para a gente começar nossa palavra em Marcos capítulo 2, clica no aviãozinho e manda pelo menos para 2 pessoas ou 3, ou as 50 primeiras, aí vai ser bênção, vai ser bacana. E eu queria compartilhar algo com você nesta manhã, e eu coloquei aqui sobre o poder do jejum, né? Vivi, seja bem-vinda. Então coloquei aqui sobre isso, o poder do jejum. Minha cunhada mora na França, eu não consegui falar com ela aqui, mas é um termo que é bem recorrente lá, né? Eles falam muito isso, o déjà vu, né? Ou déjà vu aqui para nós brasileiros. Então, o que é esse termo déjà vu? Eu já estive aqui, eu já passei por isso, eu já enfrentei isso, eu já vivi essa fase, eu já passei por essa luta, eu já enfrentei essa batalha. Então, entenda que é sobre isso que eu quero falar, sobre castas de demônios que só podem ser quebradas e rompidas através de uma vida jejuada e de uma vida orada. Amém? Pastor Marcelo, Xará. Vamos lá, Marcos 2, você tem alguma Bíblia aí? Marcos capítulo 2, verso 20, que diz assim. Marcos 2, 20. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. Então, entenda que existem ciclos na vida da gente, queridos. Bom dia, Moniquinha, minha irmã. Graça e paz. Existem ciclos na vida da gente que eles só podem sair, eles só podem ser confrontados a partir de uma vida jejuada, né?
Então, quando você jejua, você vai trazer à tona os pecados que estavam escondidos. Quando você entra numa vida de jejum, você vai trazer à tona pecados que estavam ocultos, pecados que estavam escondidos, né? Vícios vão vir à tona, manias. Há pessoas que são cleptomaníacas, né? Elas não precisam, mas elas roubam, né? Como um rabino há um tempo atrás, muito rico, e que foi pego, até se noticiou isso no Fantástico, né? Ele tinha mais ou menos 6.000 gravatas, mas ele entra numa loja na França, e se eu não estiver errado, muitos anos atrás essa matéria, e ele rouba uma gravata. Ele foi diagnosticado como uma pessoa cleptomaníaca, ou seja, ele não precisa, mas ele tem aquela mania de ir lá e de furtar. Então entenda que ao jejuar, você vai se expor, você vai trazer luz para toda escuridão que você está vivendo, que você está tendo. Então, existem ciclos, sejam eles emocionais, sejam eles financeiros, sejam eles familiares, sejam eles por diagnósticos de doença, seja ele perturbações digestivas, perturbações no seu sono, que eles só podem sair da sua vida através de uma vida jejuada. Essa palavra déjà vu ou déjà vu, ou seja, eu já estive aqui. Entenda que nós fomos feitos para lutar sempre, 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 sempre. A vida não é um romance, a vida não é apenas um parque de diversões, onde você só brinca e você só se diverte. Claro que na vida existem bons momentos, mas entenda que a vida é batalha. A vida ela é dura para quem é mole. E ao entender isso, que nós fomos forjados para batalhar, para a guerra, né? A Bíblia nos chama de cara de leões, que nós temos a cara de leão, que nós temos e devemos que lutar a cada dia, a cada instante. Então, entenda que talvez você esteja preso a uma esfera da sua vida, a uma etapa, seja ela emocional, seja ela financeira, né? Seja ela de algum diagnóstico que te traz prejuízo e que por vezes você olha e você vence uma luta financeira, daqui a pouco passa um tempo, você está na mesma luta financeira, daqui a pouco passa um período, você venceu uma crise emocional e daqui a pouco ela volta, você vence a depressão e ela volta, você vence a angústia e ela volta. Então isso fala de ciclos. Isso fala de uma roda que você está preso e que só pode ser vencida através de uma vida de oração e de uma vida de jejum. Você se sente preso? Eu quero te perguntar nessa manhã. Você se sente preso em alguma fase da sua vida? Em alguma área da sua vida? Né? Você se sente atado? Você acha que ao olhar para você, você pode analisar e dizer, nossa, era para mim estar muito mais longe do que eu estou, era para eu estar vivendo isso e eu não estou conseguindo viver. O quanto você quer ser livre nesta manhã? O quanto você quer que seus filhos sejam livres? O quanto você quer que seu coração seja livre? O quanto você deseja? O quanto você está obstinado pela vitória? Eu disse ontem numa live, se você não se prepara para o sucesso, automaticamente você vai ser alguém fracassado. Então entenda que nessa manhã é o seu desejo, o quanto eu quero ser livre, o quanto eu estou disposto a lutar pela minha liberdade. O poder do jejum, ele é uma prática já antiga, uma prática milenar, né? Você vai ver o Dr. Lucas Penchel, Dr. Pimentel e tantos outros vão falar sobre um jejum intermitente, ou seja, o jejum ele oxigena seu cérebro, ele te faz identificar depois de algumas horas quais são os alimentos bons ou ruins que você deve consumir.
Entenda que o jejum ele tem poder e benefícios, não apenas estéticos, né? Você vai ver no caso lá de Daniel, ele vai para o palácio e lá as pessoas que estavam à sua volta se alimentavam dos manjares do rei, de todo tipo de comida gorda, de todo tipo de comida que de fato traziam obesidade para aquelas pessoas. Mas Daniel, ele conversa com aquele carcereiro, e ele diz assim, olha, deixa-nos fazer uma prova, deixa-nos fazer um teste. Durante os próximos 10 dias, nos dê apenas legumes. E pós 10 dias, se nós estivermos fracos, a gente aceita os manjares do rei. Porém, depois de 10 dias, pega aquele que está consumindo gordura, pega aquele que que vive sua vida bebendo café, refrigerantes, que vive comendo compulsivamente, e coloquemos um ao lado do outro e vocês tirem suas conclusões. Ao passo que depois de 10 dias, Daniel, se alimentando de legumes, ele estava mais formoso, mais bonito, enquanto o outro que passou 10 dias se alimentando de churrasco e dos manjares do rei, ele estava deformado, ele estava com seu espírito abatido. Então entenda que o jejum ele tem poder sobrenatural. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa o ministério dele depois de 40 dias de jejum. Esther, depois de 3 dias de jejum, conclamado por ela ao povo, eles obtêm vitória sobre os seus inimigos. Entenda que Ana, depois de um período de jejum, e ela obtém a resposta ao seu pedido, à sua oração. Entenda que ao colocar jejum em sua vida, você vai se ajustar para viver a sintonia fina daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para a sua vida. Joel 2,12 vai dizer assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O jejum não pode ser algo esporádico na sua vida. Existem castas de demônios, existem ciclos, existem deformidades, existem compulsões que ele só pode sair da sua vida mediante a jejum, mediante a oração, mediante a dias a fios gastados em clamar e jejuar ao Senhor. Entenda que Josué, ele só consegue derrotar os seus inimigos depois que ele conclama períodos de jejum para o seu povo. Ele se apresenta perante a congregação e ele proclama, Josué 5, ele estabelece um dia de jejum, ele proclama um dia de jejum. Eu estava vendo agora uma matéria, estava dizendo isso para minha esposa anteontem, na Suécia, hoje, a gente está falando de hoje. Na Suécia eles não se isolaram, eles não se confinaram por causa do Covid-19. Simplesmente o seu presidente proclamou um dia nacional de jejum, pedindo ao Senhor uma direção e uma orientação de como eles iriam se portar. Entenda que quando você busca o Senhor, Ele te dará respostas. Enquanto você clama a Ele, a Bíblia diz, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas do qual você não sabe. Mas acredite, quando você começa a um jejum, você vai sentir sua pressão aumentar. Você vai sentir dores no corpo, dores estomacais, dores de cabeça. É porque quando a pressão aumenta, é porque seu propósito está forçando os seus inimigos a sair do armário, a sair da escuridão. Então, você vence uma fofoca, você vence uma compulsão sexual, drogas, tabaco, mentiras, pessoas que estão amarradas a tudo isso, você vence isso através de uma vida de jejum. Muitos cristãos estão subnutridos, porque eles não têm Bíblia, eles não leem a Bíblia,
Eles não conhecem o Deus da Bíblia. Eles, como Jó, passa 38 capítulos, 37 capítulos dizendo: aonde tu estavas, ó Deus, quando me veio a casa de Zaba e mata os meus filhos? Aonde tu estava quando eu comecei a perder os meus gados no curral? Aonde tu estavas quando eu saio da riqueza e sou alcançado pela pobreza? E ele começa a fazer seus questionamentos, até que Deus concede uma audiência para ele, se apresenta a ele e começa a dizer: Jó, eu que te pergunto, aonde tu estavas quando eu firmei as galáxias, os buracos negros, as supernovas? Aonde estavas tu, ó Jó, quando eu coloquei todas as coisas nos devidos lugares? Jó se apequena, Jó, ele afasta para trás e ele diz: antes eu te ouvia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jejum traz intimidade. Jejum, ele te leva do natural ao sobrenatural. O jejum faz com que você vença vícios jamais vencidos. O jejum faz com que, toda maldição hereditária seja quebrada. O jejum faz com que todas as tentações, a palavra diabo significa acusador. Então, todas as acusações, elas perdem força a partir de uma vida jejuada e de uma vida orada. Então, entenda que hoje você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa pegar o controle da sua vida. Não deixe esse controle na mão de pessoas, não deixe esse controle na mão do diabo, não deixe esse controle na mão dos acusadores. Pegue o controle de volta, e você só pode pegar esse controle de volta das suas emoções, das suas faculdades mentais, a partir de uma vida de jejum, porque quando você jejua, tudo aquilo que estava na escuridão, tudo aquilo que estava imerso debaixo dos lençóis, virá à tona, e você terá clareza como enfrentar essas batalhas, esses conflitos, esses confrontos. O ponto aqui nesta manhã é que quando você jejua, você libera a sua mente. Eu disse alguns minutos atrás o quanto você deseja, o quanto você quer ser livre, o quanto você anseia que esses ciclos sejam quebrados da sua vida. Você não pode viver toda uma vida com os mesmos combates, lutando as mesmas lutas. Existem lutas novas. Ei, você não pode passar a sua vida toda lutando contra esse pecado. Você precisa vencer esse pecado. A base da minha vida, a base do meu relacionamento com Deus sempre foi forjado em dias ininterruptos de jejum. Porque quando você jejua, você traz leveza ao seu espírito. Acredite, a ciência vai dizer que nós temos 2 cérebros, esse aqui e esse aqui. Seu estômago é o seu cérebro. Se você come mal, você vai pensar mal. Se você come de forma errada, você não vai conseguir raciocinar para você tomar as decisões que você precisa. Um outro cérebro é esse aqui. O que você mais conhece é o que está por trás dessa massa cinzenta. Quando você jejua, você oxigena o seu cérebro a fim de liberar a sua vida e a vida da sua família, dos seus filhos, das pessoas que você mentoria, que você pastoreia, de todas as cadeias do pecado. Se você tem problemas recorrentes com o pecado, você precisa jejuar até que você vença essa luta, essa batalha. E jejuar até que saia sangue das suas canelas. Jejuar até que seus inimigos sejam colocados por debaixo dos seus pés. A liberdade precisa gritar dentro de você. O quão livre você deseja ser dessa etapa, desse ciclo que você está vivendo, vai dizer muito sobre o quanto você quer a sua vitória. Então, quando você controla o seu apetite físico, você vai controlar suas emoções, né? Você vai dominar os seus pensamentos.
Você vai reconquistar o controle da sua vida, o controle das suas emoções. A disciplina do jejum precisa fazer parte da sua vida porque ela vai te colocar em liberdade, né? E se você quer ser alguém livre, você precisa de fato colocar, mapear tudo aquilo que você está vivendo, a fim de que o seu estado anterior não seja melhor do que o seu estado atual. Há pessoas que vivem presas em seu passado. Há pessoas que são saudosistas e elas até dizem: lá no passado eu jejuava muito, lá no passado eu orava muito, lá eu subia muito ao monte para orar, mas e hoje? Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu preciso avançar para aquelas que estão adiante de mim. Esdras capítulo 8, verso 1, vai dizer: então eu, Esdras, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, e para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, e para tudo o que era nosso. Então, jejuar é focar nas orações perante Deus. Jejuar não é apenas deixar de comer, porque deixar de comer é uma dieta, e um jejum sem oração é dieta. Mas quando você jejua, você desenvolve um relacionamento íntimo e próximo com Deus, você se envolve com Deus. Existem mudanças de hábitos que elas só podem vir a partir de uma vida de jejum e uma vida de oração. Deus quer estabelecer novas conexões com você. Deus quer fazer você navegar por um caminho de jejum, a fim de que você entenda que essa é uma prática eficaz, a fim de que seus inimigos venham à derrota, a fim de que você tome as melhores decisões nas encruzilhadas da vida que você está vivendo. Então guarde um tempo de jejum, se conecte com Deus, se desligue um pouco dessas notícias, né? Hoje de manhã eu peguei e tirei meu carregador da tomada, e o Espírito Santo de Deus veio e me disse: Marcelo, aonde você tem colocado sua fonte, aonde você tem carregado suas baterias emocionais e físicas? Conecte o seu carregador, conecte, o seu carregador aqui, nessa palavra. Conecte-se a isso, e você vai ver que isso aqui é um manual, a fim de que você tenha os seus melhores dias e sua melhor orientação para a sua vida. Quando você jejua, você se torna sensível ao Espírito de Deus. Quando você jejua, você recebe orientações de Deus. Quando você jejua, a sua carne é quebrada, a sua carne é desfacelada, o seu espírito passa a dominar. Até porque aquilo que você alimenta é o que vai se tornar forte. Então, você pode jejuar para tomar decisões importantes. Você deve jejuar para tomar decisões importantes na sua vida. Você deve jejuar quando as pressões são tão grandes e que você não sabe como agir. Você pode calar todas as vozes e entrar para um período de jejum e de oração, a fim de ouvir Deus falar contigo. Se você está confuso nessa manhã, se você não sabe como decidir, se você não sabe o que fazer, eu te convido, faça um jejum. Você pode jejuar de café, você pode jejuar de doce, você pode jejuar de um alimento, você pode fazer um jejum de 10 horas, sem comer nada, sem beber nada. Você pode fazer jejuns de 24 horas, de semanas, de 21 dias, de 40 dias. Mas entenda que o Pai Celestial te dará as respostas que você precisa após a sua vida de jejum e a sua vida de oração. Eu comecei essa live dizendo o que Marcos 2:20 fala: dias virão, contudo, em que o noivo será tirado, e nesse tempo é a época de vocês jejuarem. Os profetas foram forjados através de jejum e de oração.
A Bíblia é um manual onde ela vai falar que se você quer obter resposta, você precisa estar alinhado a uma vida de oração, uma vida de jejum. E quando você jejua, na verdade você cala as suas vozes a fim de ouvir Deus falar. Porque há aqueles que vão para o quarto de oração, aonde eles só falam, e eles não escutam Deus falar e Deus pedir o que Ele quer. Entenda que quando você jejua, o seu interior vai ser modificado, seu interior vai ser ativado. E o seu interior vai refletir no seu exterior. Caráteres são transformados. Personalidades que parecem ser imutáveis, elas podem ser recodificadas através de períodos de orações e períodos intensos de jejum. Entenda que quando você jejua, os seus comportamentos e atitudes serão ajustados à perspectiva de Deus. Entenda que ao consagrar sua vida, sua oração vai ganhar mais eficácia, mais poder, vai ganhar mais, eficiência contra os vícios, contra os ciclos, contra as ataduras que estão em volta sobre sua vida. Jesus chega e manda rolar a pedra, no caso lá do seu amigo, e ele grita, ele chama o seu amigo para fora. Ele chama o irmão de Marta, Lázaro. E quando Lázaro vem envolto em ataduras, em amarras. E aquelas amarras, aquelas ataduras só poderiam ser tiradas por alguém. Então entenda que quando você está atado, quando você não tem a resposta, quando você não tem as saídas, quando você não tem a direção, você pode entrar num período de jejum. E esse jejum vai desatar suas vendas, vai desatar os seus olhos, vai desatar, queridos, a sua forma de ver e de enxergar tudo que está à sua frente e que está à sua volta. Quando você estiver sem força para lutar, jejue e humilhe-se perante Deus, porque é de lá que vai ser o seu socorro. Vai sim, Mônica, eu creio que vai estar no YouTube. E então a prática do jejum liberta você dos seus pecados, das suas cadeias, das suas emoções, do controle que o inimigo tem sobre sua vida. Então Jesus disse, essa casta de demônios, ela só pode ser expulsa por meio de jejum e de oração. Ciclos são quebrados mediante a severa disciplina do jejum. Fases são mudadas. Hábitos emocionais negativos só podem ser rompidos por meio da disciplina da oração e da disciplina do jejum. Quando você jejua, você coloca as forças celestiais, as forças do reino em movimento. Quando você começa um jejum, você faz com que teus olhos, o teu espírito enxergue o pecado que estava impedindo você de alcançar a bênção e a plenitude daquilo que Deus formou você para ser. Entenda isso, que durante o período de jejum, você vai ser convencido de que você tem que pagar alguma conta, seja ela de liberar um perdão, seja ela de liberar uma atadura, seja ela de fazer alguma restituição. O jejum te traz a consciência do pecado. Jejum é autofagia, jejum é asepsia. Jejuar é como limpar a casa. Você só pode limpar uma casa se tiver água e sabão. Você só pode dar uma faxina se você colocar água e sabão. Então o jejum é isso, ele vai aliviar as pressões, ele vai melhorar o seu sistema imunológico, ele vai te dar clareza, ele vai te desintoxicar, ele vai tirar os seus inchaços espirituais, ele vai te dar discernimento, ele vai trazer brandura, ele vai te trazer uma nova perspectiva acerca dos fatos que você está vivendo. Há pessoas que estão em trevas, porque elas odeiam seu irmão. E se você odeia o seu irmão, você está em trevas. Há pessoas que, apesar de terem olhos,
elas estão cegas por uma compulsão, por um estado emocional, por uma repreensão, por uma maldição hereditária, por uma fase, um ciclo da sua vida. Olhos cegos. Você tem olhos, mas não conseguem ver. Olhos emocionais ficam cegos porque você vive num choro constante. Olhos temerosos ficam cegos porque eles só encontram pavor. Olhos culpados, eles apenas vão enxergar julgamento. Olhos invejosos, eles só vão fixar a sua vista na cobiça. Olhos amargurados, eles vão estar cegos de ódio. E uma pessoa odiosa, uma pessoa que tem um ódio, é o mesmo que tomar um veneno contra si mesmo, esperando que o outro caia duro e morra. Existem casos de pecados crônicos, bruxaria, feitiçaria, ocultismo, depressão, crimes, desempregos, calamidades, pobreza, separações, vícios, que só podem ter sua liberdade através de uma prática constante de jejum, de uma prática constante em buscar a Deus. As Escrituras dizem, e Salmo de número 34, verso 10, eu quero ler isso para você nesta manhã. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quando você se sente impotente, quando você está paralisado pelo medo, quando você parece que vai ser vencido, experimente jejuar. Experimente consagrar sua vida ao Senhor. Experimente, adentrar para um propósito de jejum, a fim de que o Senhor lhe traga a direção que você precisa tomar. Por que os coaches hoje, por que psiquiatras e psicólogos estão fazendo sua fortuna, né? Porque eles estão aconselhando pessoas, claro, eles são um bem, um patrimônio para nossas vidas, né? Sim, nós precisamos deles, sim, eles são indispensáveis, sim, mas entenda que existem doenças, existem escravidões, existem desesperos, existem coisas demoníacas que você pode passar por sessões intermináveis com psicólogos, com coaches, com psiquiatras, que elas não vão sair, que elas só podem sair da sua vida quando você jejuar e você orar por você mesmo. Quando você trazer para a luz essas deformidades, esses ciclos que você ora e diz, uma hora eu sou feliz e uma outra hora eu não consigo ser, uma hora eu estou vencendo uma luta, outra hora essa luta vem e me abate. Ei, é esse déjà vu, ou seja, você luta, você batalha e daqui a pouco você olha e diz, eu já passei por isso, eu já estive aqui. Então entenda que as fortalezas demoníacas recorrentes em sua vida só podem ser expulsas a partir de jejum e de oração. Porque quando você jejua, seus inimigos vão derreter. Quando você ora, as ceras do seu ouvido que te impediam de ouvir serão derretidas e você passará a ter uma audição melhor. Um dia desses, eu tomando banho, caiu uma água aqui no meu ouvido e isso deu ficou aquela água ali e começou a me impedir de ouvir. Então eu ouvia com um lado e assim como minha esposa, nós somos ministros de adoração na casa do Senhor e de repente eu fiquei acho que uns 20 dias com o ouvido entupido. Juntou a água com a cera e aquilo entupiu. E aí eu me lembro que às vezes quando alguém estava do meu lado direito, que falava alguma coisa, eu não escutava, porque estava obstruído, né? Eu escutava bem longe, mas não conseguia codificar aquilo que estava chegando para mim. E aí depois eu brinquei, disse, fala do lado esquerdo, que eu estou com o ouvido entupido. Até que um dia eu não aguentei mais e fui no hospital aqui em Taguatinga para poder fazer uma lavagem no ouvido. E eles chegam lá, aplicam uma seringa com água, um jato,
pluf, e aí caiu aquela cera, tirou toda aquela sujeira do meu ouvido e eu fiquei basicamente 6 horas ouvindo um barulho de uma mosca lá do outro lado da rua, porque a sensibilidade vem. Então entenda que quando você jejua, você fica sensível à voz do Espírito de Deus, você fica quebrantado aos pedidos de Deus. Quando você jejua, queridos, as ceras do seu ouvido serão lavadas, serão desobstruídas, a fim de que você tenha clareza para o próximo passo, para as suas direções que estão adiante de você. Quando você jejua, você domina suas emoções, sua língua, sua fala, suas ações. Entenda que ao fazer jejum, seu inimigo vai se dobrar de joelhos perante o seu Deus e perante você. Jejuar é uma escolha de Deus que Ele deu a você contra a sua carne. Ei, o pecado não é vitamina. Pare de alimentar a sua carne, porque a carne é um Deus insaciável. Quando você jejua, o jejum traz à tona a sua natureza. Quando você jejua, você vai entender que os seus inimigos e os demônios não ficarão mais à vontade para reinar em sua vida. Quando você jejua, você vai trazer à tona os problemas, sejam eles com a mentira, com a depressão, com a angústia, com a solidão, com as fobias, com os medos. Quando você jejua, se você tem um temperamento difícil, você vai ver que seu temperamento será transformado, será mudado. Experimente fazer jejuns, experimente, uma vida de liberdade e uma vida livre. Ela só pode vir acompanhada de oração e de jejum. Quando você está diante de um desafio, quando você precisa tomar uma decisão, cale suas vozes e antes de você decidir por algo, entre num processo de jejum a fim de que Deus te dê a sua vitória. Depois de 40 dias de jejum, Jesus recebe poder a fim de que ao descer do monte ele comece o seu ministério e o poder de Deus começa a se manifestar através da sua vida. Você trata as suas perturbações, sejam elas psíquicas, através de jejum. Você trata, culpas, dores, vergonha, deformidades, quando você jejua e quando você ora. Não há outro meio, não há outro caminho. Quando você entra nesse processo, você vai entender que Deus vai disponibilizar recursos para que você seja livre, para que você seja liberto, para que você viva o novo de Deus, para que você tenha, clareza, para que você persevere, para que você continue, para que você seja alguém, queridos, focado naquilo que Deus quer para a sua vida, para que você seja alguém que não desista dos seus sonhos, para que você seja alguém que tome as melhores decisões, e decisões segundo o querer de Deus, e não segundo o seu querer, e sua força, e sua perspectiva. Existem 2 forças gravitacionais que regem o mundo, a terra e os céus. Existe uma gravidade nos céus e existe uma gravidade na terra. Então, entenda que hoje, nessa manhã, você pode se tornar alguém sensível ao Espírito Santo de Deus. Você pode expressar a sua revolta, o seu protesto contra um pecado, contra algo, contra alguma situação, através de uma vida jejuada. E quando se tem uma vida jejuada, você vai passar a viver ciclos de vitórias continuadas. Se você não está vencendo, se seus filhos não estão sendo libertos, se algo na sua vida não está rompendo, experimente consagrar por ela, experimente orar por esta área da sua vida, experimente consagrar. Porque a consagração, ela tem o poder de quebrar toda a maldição. Existem lutas que estão com prazos de validades. Existem demônios que só saem quando você os coloca para fora, quando você grita,
quando você dá ordem, quando você diz, sai daí, em nome de Jesus, pare de amansar os seus medos, pare de se conformar com aquilo que você está vivendo. Não viva uma vida mediana. Deus tem muito mais para você. Deus tem paz, Deus tem saúde, Deus tem prosperidade, Deus tem vida abundante. Deus prometeu vida abundante para todos? Não, irmãos. Deus prometeu vida abundante para aqueles que o querem. Se quiserdes e me ouvirdes, você comerá o melhor dessa terra. Mas você tem que ter um ar. Ah, eu quero ser livre. Ah, eu quero ser liberto. Ah, eu quero ter uma vida transformada. Ah, eu quero mudar de fase. Chris Volaton diz uma frase que eu acho extraordinária. Os cães da destruição guardam as portas do seu destino. Os cães da destruição guardam as portas do seu destino. Você pode tentar pelo teu braço. Ei, mas eu vim aqui para te dizer, lute com as armas certas e as armas espirituais, em jejum e oração e Bíblia, são armas infalíveis para que você vença todo sofisma, todo dardo maligno, todo dardo satânico, a fim de que você coloque para fora esses cães que estão guardando as portas do seu destino. Quando você jejua, os seus fantasmas e traumas vão fugir de você, vão se manifestar e vão correr. Quando você jejua, você muda a ótica do seu pensamento. E a Bíblia vai dizer tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, pensai nisso. Quando você jejua, você está ativando o seu cérebro para o outro lado da margem. Você passa a ver a perspectiva, a vida de uma perspectiva bastante diferente. Quando você chama o Senhor para as suas lutas, quando você chama o Senhor para a sua vida, queridos, você vai passar a ir adiante. Adiante do medo, adiante de qualquer situação que você está vivendo. Quando você busca a disciplina da oração e do jejum, você vai sair da estagnação. Eu me lembro que houve uma fase da minha vida que eu consegui casar quando eu jejuei, irmãos. Porque eu jejuei tanto. E quando eu não tinha a vitória, eu entrava no jejum, que Deus cegou minha esposa e ela só voltou à cegueira, tanto que ela usa óculos. Lá na lua de mel, disse, já era, não tem como voltar atrás. Ai, só para você rir, para não ficar tenso, viu, queridos? Então, jejue. Porque quando você jejua, os seus inimigos vão cair, os seus inimigos vão sair da sua frente, os seus inimigos vão, parar de limitar a sua vida, parar de ter o controle da sua vida. Há gigantes esperando por nós na fronteira do nosso destino. E esses gigantes que estão na fronteira do nosso destino, por vezes vão nos impedir de avançar. E se seus inimigos estão impedindo você de avançar, você precisa jejuar, você precisa orar. Ei, quando você viaja, quando você voa, é preciso a pressurização a fim de manter o avião no ar. É preciso de uma nova atmosfera. O jejum traz novas atmosferas. O jejum traz novas conexões. O jejum, ele mortifica a sua carne. O jejum faz a asepsia da sua alma. O jejum faz com que a neurogênese aconteça com mais rapidez e mais frequência. A neurogênese vai dizer que células nervosas, conexões neurais, quando você entra num estado de jejum, elas, queridos, vão morrer para dar espaço a novas conexões, a novas sinapses. Quando você jejua, você consegue reorganizar os seus pensamentos. Pressurização é manter a sua atmosfera interna, é manter o seu ambiente isolado das vozes do pessimismo.
né? Há um ditado que diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas a gente pode simplificar e fazer uma releitura desse ditado, desse jargão, dizendo: me diga com quem tu andas e eu te direi se eu vou com você ou não. Busque parceiros que jejuam, busque parceiros que desafiam você a ter uma vida consagrada ao Senhor. Um jejum comum, ele tem o poder de transformar a sua vida. Um jejum comum tem o poder de fazer com que você viva o extraordinário e o melhor de Deus para a sua vida. Um jejum comum faz com que você vença seus vícios, né? Sozinho você vai ter poder em oração, através de jejum. Mas seu jejum solitário, entenda, ele é poderosíssimo. Ele liberta você. Mas existem problemas na família que eles só podem ser exterminados a partir de uma vida jejuada com a sua família. Um jejum solitário é poderoso, mas um jejum em família, ele é uma bomba atômica. Se você está enfrentando problemas na sua família, se você está enfrentando deformidades com os seus filhos, se você está enfrentando desemprego, lutas, frustrações, perseguições, experimente chamar a sua casa, estabelecer um jejum, como disse Josué perante o povo: eu não sei quanta voz, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor, eu e minha casa vamos jejuar, eu e minha casa vamos profetizar, eu e minha casa vamos crer, eu e minha casa vamos lutar, eu e minha casa não iremos desistir. Experimente jejuar, experimente consagrar, porque quando você faz isso em pequenos períodos, em grandes períodos da sua vida, Deus vai dizer para você algo: vá em frente e continue, porque você está crescendo e rumando em direção ao seu propósito, aquilo que eu projetei e estabeleci para você. Então, quando você jejua, você sai da defensiva e você parte para a ofensiva, você parte para o ataque. Ao jejuar, você sai da posição de defesa e você passa a atacar os seus inimigos. Quando você entra num período de oração e de jejum, você não vai mais ser enquadrado, você não vai mais ser empurrado pelas opressões, pelas agúrias da vida. Você vai contra-atacar, você vai liberar palavras, você vai dar ordem, você vai dizer: sai da minha vida pecado, sai da minha vida maldição hereditária, sai da minha vida ciclo maldito, sai da minha vida doença, sai da minha vida opressão, sai da minha vida depressão. Eu te expulso, eu te dou ordem em nome de Jesus. Existem ciclos da sua vida que só podem ser quebrados mediante a sua vida de jejum, mediante as consagrações. Renuncie o pecado, renuncie as mentiras que o diabo tem dito a você, renuncie nesta manhã, entre num processo de jejum, entre num processo de oração, leia a palavra de Deus, busca Ele até que você o encontre, consagre até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Levante-se nesta manhã, ore, tome posse de quem você é. Grite alto: eu sou livre. Dê ordem nesta manhã. A prática do jejum e da oração é uma arma infalível. Quando você jejua e você ora, é infalível. Ei, pastor, mas eu fiz 21 dias e eu não tive a vitória. Queridos, aconteceu isso comigo. Eu jejuei 21 dias por um propósito. Quando ele não veio, eu falei: eu vou. Terminou o jejum, eu disse: Satanás, eu vou começar mais 21 dias. E quando eu comecei mais 21 dias, no primeiro dia dos 21 dias do segundo jejum, eu obtive a minha vitória, eu obtive o meu milagre. Ei, nesses dias de pandemia, de caos, há muita pressão, há muita velharia, há muita notícia chegando, dizendo para você: desista, porque é o melhor que você pode fazer. Talvez você esteja acometido por sensações estranhas, dores no corpo, dores no peito, dores de cabeça, espasmos, medos, fobias, angústia. Talvez o inimigo está querendo fazer você retroceder. Sabe meu conselho para você? Entre em jejum.
Entre em jejum. Porque quando você entra em jejum, você vai atacar os seus inimigos antes deles se levantar. Uma vida jejuada de alguém é uma vida de alguém que entra em ciclos de jejum e quando o inimigo começa a se levantar, ele vai lá e derruba o inimigo. 40 anos os midianitas passaram a roubar Gideão e o seu povo. 40 anos. O inimigo vivendo ciclo. Eu não sei qual o ciclo que está se repetindo no seu casamento, na sua vida, no seu ministério, nas suas finanças, nas suas emoções. É você que pode listar isso e apresentar para Deus. Mas houve um dia que Gideão começou a orar, que Gideão começou a consagrar, que Gideão passou a receber estratégias a partir de uma vida jejuada. Quando você jejua, Deus vai te dar estratégias. O inimigo quer distorcer aquilo que Deus já liberou de amém e de sim à sua vida. Tiago 4,7, para a gente finalizar, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você resiste ao diabo em oração e jejum, ele vai fugir de você, ele vai correr, irmão. Quando você resiste ao diabo, ele vai fugir, ele vai correr. A oração e o jejum é o mesmo que invadir o seu futuro. Invada o seu futuro com orações e jejum. Orar e jejuar é se posicionar de forma ofensiva para você vencer suas batalhas. Ontem eu disse isso, bata no seu peito. Um slogan da campanha de um dos presidentes dos Estados Unidos era: sim, eu posso. Quando você jejuar, você bata no peito e diz: sim, eu posso. Sim, é para mim. Sim, eu sou vencedor. Sim, eu sou precioso. Eu sou desejado por Deus. Eu sou a menina, você é a menina dos olhos de Deus. A gente não pode, homem, não pode falar isso, que está uma coisa tão estranha, né? Mas você é a menina dos olhos de Deus. Deus ama você. Deus, ele deseja lhe dar a vitória. E ao entrar no ciclo de jejum e de oração, você antecipa, você pega o inimigo de surpresa. Sabe, você já surpreendeu alguém? Você já fez isso? Eu frequentemente busco surpreender minha esposa com alguma coisa. Eu busco descobrir o que ela gosta, o que ela quer, e eu vou lá e surpreendo. E quando eu consigo fazer isso, eu olho para o rosto dela e percebo, sabe, um uau, eu não esperava. Então, surpreenda os seus inimigos. Surpreenda, sabe, as lutas que você está enfrentando. Organize seus pensamentos. Peça clareza nesse jejum, exemplifique, coloque objetivos, se é pelo seu ministério, se é por uma cura, se é por uma libertação, coloque isso, escreva no papel. Pare de se concentrar nas resistências, pare de se concentrar nas portas que não estão se abrindo, se concentre em conhecer o coração de Deus, em descobrir quem Deus é, através do seu jejum e da sua oração. E quando você faz isso, você vai pegar o seu inimigo com as calças curtas, com as calças na mão. Eu finalizo dizendo o Salmo 18:37, que diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esse é o seu momento de perseguir os seus inimigos. Esse é o seu momento de você perseguir essa depressão, de você perseguir essa lógica da falta, essa pobreza, de você perseguir e mandá-los embora. Vença, você foi feito para vencer. Ressignifique suas dores, ressignifique sua história através de uma vida jejuada, através de uma vida de oração. Você libera o seu interior, você libera armas biológicas a partir da sua consagração ao Senhor. Eu quero que você fique com essa palavra nesta manhã. Eu quero que você esmiúça essa palavra, que você se deleite nessa palavra e que você clique nesse aviãozinho e que depois você mande essa palavra para milhares e milhares de pessoas. Essa palavra também vai estar no YouTube da nossa igreja. Se você ainda não é um inscrito, corra lá, se inscreva. A gente tem muitas lives lá, tem muitas palavras de bênção para você.
em nome de Jesus, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu abençoo você nesta manhã. Pai, que nessa manhã todo ciclo seja quebrado, seja removido da vida dos teus filhos. Que eles entrem pelo caminho do jejum e da oração, a fim de que eles sejam livres da depressão, dos agudos, da angústia, e que ao jejuarem e orarem, eles caminhem para a vitória que o Senhor tem para cada um deles. Eu te abençoo nesta manhã. Um beijo. Hoje tem live 15 horas e às 21 horas aqui na nossa página no Instagram. Deus te abençoe. Amém? Shalom.